Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onde o povo de Deus tem uma necessidade, lá está o sacerdote que sabe escutar e sente um mandato amoroso de Cristo que o envia para socorrer com misericórdia aquela necessidade ou apoiar os bons desejos com caridade criativa. Papa Francisco. Olá, meu irmão e minha irmã que nos acompanha no meu podcast. Para a Igreja, o mês de agosto é um tempo dedicado à oração, reflexão e ação nas comunidades com foco nas vocações. E não será diferente no meu podcast. A cada semana trataremos sobre um tema. Neste episódio, o primeiro do mês, o tema abordado é a vocação sacerdotal. Nosso convidado é o Padre Rogério Guimarães, meu amado padrinho de Crisma, que está nos falando lá de Jerônimo Monteiro. Olá, meu padrinho, sua bênção. Deus te abençoe e te faça feliz, Rafael, meu filhado. Deus abençoe e faça feliz também a quem acompanha esse podcast. Amém. Então, vamos iniciar, né? Padre, primeiramente pergunto ao Senhor, o que é o sacerdócio? Uma coisa que pode ficar bem guardada para nós é que o sacerdócio é um serviço, né? E é um serviço que ele é exercido, no caso do padre ou do frei, no ministério presbiteral. O sacerdócio ele vem do nosso batismo. Pelo batismo somos sacerdotes, profetas e reis. Então já no batismo participamos do único sacerdócio de Cristo. E esse sacerdócio de Cristo ele é exercido pelo sacerdócio comum dos fiéis, que no batismo já recebemos, e no sacerdócio ministerial, daí o serviço, que nós recebemos no sacramento da ordem. Então, o sacerdote ordenado é aquele que participa da ordem ou presbiteral ou episcopal e exerce estes ministérios em nome e pela Igreja, né, em mandato, como mandato da Igreja, exercendo assim, junto com os fiéis, esse único sacerdócio de Cristo. Então, no fundo, nós podemos dizer assim, que o sacerdócio é um serviço, e no caso do sacerdócio ministerial, um serviço ao povo de Deus. É servir para que o povo de Deus exerça o seu sacerdócio comum. Entendi. E qual é o papel do padre, né? O que ele é encarregado de fazer dentro da igreja, da comunidade, da própria diocese em si, né? Então, o presbítero, né, também chamado padre, o frei, ele é responsável, vamos dizer assim, por exercer na igreja a missão de Cristo, cabeça e pastor. Então, qual é a função de um padre? Celebrar os sacramentos que lhes são confiados, pastorear o povo que lhe é confiado, no caso dos padres diocesanos, cuidar do povo que lhe é confiado numa paróquia, né? Ou seja como pároco, seja como vigário paroquial, seja como um colaborador pastoral. Então, o ministério presbiteral ele é exercido em vários ofícios. Então, temos ofícios, por exemplo, de formador no seminário, temos ofício de chanceler, ofício de vigário judicial, vigário episcopal para várias ações, né? E também esse ministério pastoral que se faz como pároco, um pastor da paróquia, e como vigário paroquial. Então, o padre ele exerce vários ofícios ofícios e funções na igreja, né? Mas a sua ação como padre se dá, de fato, na oração, quando então na oração ele pede pelo povo e com o povo, reza com o povo, sobretudo essa oração, a celebração eucarística, a liturgia das horas. Também na presença junto ao povo, seja no atendimento, seja na presença em sua vida e de algum modo também na sociedade, né, dando testemunho desse serviço, né, de estar a serviço do povo. Então, ele exerce essas funções, aquilo que a diocese, que a igreja tem necessidade e que ele tem habilidades ou talentos para tal. Também a pesquisa, né, na pesquisa teológica ou nas diversas ciências, nós temos a presença dos padres formados, seja na teologia, seja na filosofia ou nas outras ciências, né, que exercem ali o seu ministério também, como pesquisadores. E para que alguém se torne um sacerdote, um presbítero, o que é necessário ter, né, em relação à formação, essas coisas? Primeiro, que
você precisa se entender como enviado pela comunidade. Ninguém, vamos colocar assim, vai ser padre por iniciativa própria, não é autônomo. Ele é enviado pela comunidade. Então, a primeira coisa, deve participar de sua comunidade. Se você sente o desejo, sente o chamado para isso, então você deve participar da comunidade. Não como pastor daquela comunidade, ou mini padre daquela comunidade, mas como membro. Para poder ser padre, precisa primeiro ser membro da igreja. Não tem como alguém que não é membro da igreja querer ser padre. E outra coisa também é a identificação com a igreja local. Se você quer ser padre diocesano, não adianta você imaginar aí que você seja de uma paróquia de Minas, mas quer ser um padre segundo o modo de ser paulista. Não vai mesmo. Então, a identificação com a igreja. Quem envia o padre é a igreja, não é ele mesmo, não é uma comunicação direta com o céu e que Deus então fala, você tem que ser padre, e não é assim, né? Então, é a partir de uma experiência eclesial que o jovem sente esse chamado, sente esse desejo e vai discernir ao longo do processo formativo. Então, ele participa dos encontros vocacionais que ajudam a discernir. Depois, se considerado apto, ingressa no seminário, então cumpre as etapas, estuda ali filosofia, depois estuda teologia, faz os estágios pastorais, a presença pastoral, trabalha nas 5 dimensões da vida, que é a vida intelectual com os estudos, a vida pastoral com a presença nas comunidades, a vida espiritual com crescimento gradativo, progressivo nesse caminho, humano-afetiva sexual, porque é importante tomar consciência de si, quem você é, e as condições que você terá para se relacionar com as pessoas. Então, tratar disso é importante. Depois, a relação comunitária, né, porque inicia no seminário uma experiência também de relação com o presbitério. Então, é isso. Então, a formação do presbítero é essa. Ela vai caminhando num progresso, num processo. O jovem entra no seminário e já não entra padre. Pelo contrário, ele entra o jovem que vai se conhecer ainda mais profundamente e vai avançar para isso. Então, primeira coisa, guarda isso no seu coração. Para ser padre, precisa ser membro da comunidade. E membro da comunidade, ou seja, corresponsável, que participa naquela comunidade, mas sem querer ser o padre desta comunidade. Como leigo, começa sendo leigo e assumindo a vocação laical, a vocação batismal, para depois ser enviado. Porque tem muitos que são ordenados padres e se entendem senhores da comunidade. Não somos servidores da comunidade. Isso é importante. Então, guardar bem isso no coração. O primeiro passo decisivo é ser membro da comunidade, se entender um leigo pelo batismo. Então, leigo, como leigo, na sua idade, daquilo que é conforme a sua idade, participar da comunidade, né? Ser membro, se identificar com ela, se identificar com a igreja diocesana, e nessa identificação, discernir. É esse o chamado? Se então, faz os encontros vocacionais para um discernimento mais apurado. Identificando que isso é possível e que há condições, ingressa no seminário, para ali sim, uma formação mais próxima, mais imediata, o sacramento da ordem, né, para viver o ministério presbiteral. Então, se o jovem não se entende como membro da comunidade e já quer pulando as etapas, ele vai se entender um padre como senhor da comunidade. E como senhor, vai querer que a comunidade satisfaça todos os seus gostos. Então, vai fazer da igreja sua servidora. Isso está completamente errado. A comunidade não existe para fazer todos os gostos do padre. A comunidade não existe para ficar servindo os caprichos de um padre. Não. O padre é que deve se colocar a serviço dessa comunidade. Eu até gosto de usar uma expressão, foge um pouquinho aqui da pergunta, mas vale a pena. Passar o padre vai tomar posse da paróquia. Não. Quem toma posse é o povo. É o povo de Deus que vai receber o seu pastor. Então, a gente tem que sempre pensar nessa linha. Então, compreender. Eu sou um jovem vocacionado porque sou membro da comunidade, me entendo como leigo da comunidade. E como leigo, como batizado, eu vou viver essa minha vocação, mas como servidor dessa comunidade. Deus me chama para servir essa comunidade, e não ser senhor da comunidade. Então, isso é importante.
antes dos estudos, esse entendimento, né? Para não virar aí padre achando que vai salvar o mundo. A partir daquele dia, a diocese sim vai ser uma igreja de Cristo, então aquela paróquia vai ser, porque isso tudo é ilusão. Entendi. E o senhor explicou pra gente, né, o que é necessário ter, né, para assim se tornar um presbítero, um sacerdote. Mas sobre o senhor, né, como foi passar, né, pelos processos formativos, né? Qual o sentimento que o senhor teve ao passar, né, pelo seminário? Primeiro, assim, eu tive o desejo de ser padre fazendo a catequese de iniciação cristã, né? Lá pelos 11, 12 anos de idade. E justamente no período em que eu passei a participar mais da comunidade. Então, comecei a fazer os encontros vocacionais. Morei 2 anos, ainda como vocacionado, em São José do Calçado, uma cidade, junto com o padre Enio, para uma experiência, para poder ver de perto o que é a vida do padre, participar ainda mais engajado na vida da comunidade, naquela comunidade paroquial. Continuei os encontros vocacionais, isso eu estava concluindo o ensino médio, quando começou na diocese a experiência de jovens entrar para a formação, ainda concluindo o ensino médio. Foi assim que eu entrei. Então, para o seminário menor, a minha turma 100% foi ordenado padre, só tinha eu na minha turma. Então, começamos assim. E fiz, então, o propedêutico, que é um ano em que você aprofunda mais a dinâmica espiritual e a vida comunitária no seminário. Depois os 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e aí fui ordenado padre no ano 2006, estava com 26 anos de idade. Então esse foi o meu processo de caminhada. Primeiro, participação na comunidade, depois o discernimento se na comunidade Deus me chama para servir essa comunidade, e fui entendendo que sim. E hoje esse ano completo 15 anos de ministério presbiteral. O caminho todo foi esse, né? O caminho normal de um seminário, de uma formação presbiteral. Como é para o senhor a vida sacerdotal, né? Como é viver como um padre na comunidade? Então, primeiro que é uma alegria, gosto, né, de viver essa vocação que Deus me chamou. É uma alegria imensa e venho exercendo esse ministério de várias maneiras. Fui pároco de 5 paróquias, também atuei muito na formação presbiteral por 10 anos, né, como formador, nos diversos ofícios da diocese, chanceler, juiz auditor do tribunal, moderador de cúria, diretor do departamento de comunicação. Então, várias ações, várias necessidades que a diocese se apresentou e me pediu e eu pude corresponder. E nesses últimos 6 anos, como pesquisador em teologia, então atuando também nesse lugar, né, da pesquisa teológica para melhor servir o povo, melhor ajudar a igreja a se entender no serviço também à sociedade. É uma alegria ser padre, então eu sou um padre assim, mais presente na vida da comunidade, com as pessoas, né, com os amigos. Então é uma vida normal, um ser humano como todo ser humano. Aliás, isso é uma coisa importante também. Você que quer ser padre, não vá na ideia de achar que você vai virar um ser divino, porque não é. É um ser humano com seus sonhos, com suas angústias, com suas esperanças, mas é um ser humano que entendeu que Deus o chama para servir uma comunidade. E essa comunidade, ela é a evangelizadora, é ela quem é sinal e luz no mundo. Não é o padre sozinho. O padre é membro de uma comunidade, mas é um membro servidor da comunidade. Então a gente vai crescendo nessa experiência. E é uma alegria imensa. Quando a gente descobre isso, que ser padre é ser membro de uma comunidade, mas é um membro que faz às vezes de Cristo, é uma alegria. E é uma alegria porque você se entende nessa vocação, se reconhece nela, produz nela, né? Exerce aquilo, as suas habilidades, vai se desenvolvendo nesse amor, né? Um amor a Cristo, amor à igreja, amor aos irmãos de Cristo, aos irmãos que são os membros dessa comunidade. E também não pode ser diferente, amor a este mundo, né? O padre tem que amar muito o mundo, né? Amar a sociedade, o lugar onde ele está. É uma experiência bonita, é uma vocação bonita, que vale muito a pena. E na celebração eucarística é como que fosse o ponto culminante de tudo.
onde então toda essa ação é levada a Deus como ação de graças e ao mesmo tempo é o ponto inicial de tudo, é por onde começa toda a missão sacerdotal. Então é isso, ser padre é isso. Entendi. E, Padre Rogério, né, que mensagem o Senhor deixaria para os jovens que pensam um dia, ou talvez também nunca tinham imaginado, né, em ser padre? Primeiro, se você sente esse desejo no coração, procura fazer o discernimento, vale a pena. Não quer dizer que se você sente no coração o desejo de ser padre, que você vai ser padre. Isso não é assim, né? Ninguém tem o direito de chegar assim, eu quero ser padre, eu tenho direito a ser padre. Não é assim, o direito é da igreja de ter os seus presbíteros, e ela vai formá-los, né? Então, a primeira coisa é essa, faz o discernimento. Depois, vai vivendo a experiência com a sua comunidade. Vai se entrosando na comunidade, como leigo, não como mini padre, como leigo. Vai se envolvendo na tarefa da comunidade, se aproxima mais do seu pároco, vai pedindo a ele um caminho de discernimento, uma vivência melhor com a família, com seus amigos, entender que no modo como você com sua família, com seus amigos, de algum modo é o que você será como padre, será como um seminarista. Então, vai observando, vai se integrando de sua humanidade e seja generoso com isso. Agora, não procura querer transformar o seu lugar para que esse lugar seja adequado para você ser padre nele, entende? Não é isso. Nós somos enviados para toda situação. Então, o padre é aquele que se sente um vocacionado à missão, chamado por Deus para uma missão. E ao chegar no lugar, se entender membro daquele lugar. E naquele lugar que você vai, uma paróquia, uma área de missão, já tem uma história, você vai compor aquela história e vai ajudar aquele povo a entender a sua missão, a sua vocação. Então, o meu recado, minha mensagem é essa. Faz os encontros vocacionais, vale a pena, é uma imensa alegria. Se você sentir correspondido naquele seu desejo mais profundo em ser padre e entende que é isso, faz ingressa no seminário, veja as possibilidades desse ingresso e vai. Se é padre diocesano, procura a sua diocese. Não vai querer se você quer ser um padre diocesano e está no Espírito Santo, então procure a sua diocese para ser padre diocesano e não outra diocese. Quando um jovem quer ser um padre diocesano, mora numa diocese, mas quer ser padre diocesano em outra diocese, não está certo. A menos que seja religioso, claro. Se você quer ser um padre religioso, um franciscano, um agostiniano, que seja, claro, você vai procurar aquela ordem, mas diocesano procura a diocese para poder fazer o seu encontro. Que bacana. E, padre, o senhor tem mais algum complemento? Sim, reza pelos seus padres, né? Entenda que o padre é membro de uma família, né? Da família que é a comunidade paroquial, então ele é membro dessa família. A família que a gente tem é essa, né? Claro, nós temos nossos familiares, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, né? Afilhados. A gente tem uma família, mas o padre, ele é membro de uma comunidade. Então, reza por ele, se aproxima, o oriente também, né? Às vezes um padre pode tomar um caminho pensando pelo bem da paróquia, às vezes não vai fazer bem, então vá até ele, converse, vai com um grupo, né? E que possam crescer juntos, né? A paróquia, o padre, os fiéis e o pastor crescerem juntos nesse serviço ao reino. Então, Padre Rogério, muito obrigado, né, pela sua participação aqui no meu podcast. Fico realmente muito lisonjeado, né, pela presença do Senhor, né, do meu amado padrinho aqui no meu podcast. Tenho certeza que com esse episódio, né, podemos ter ajudado muitos jovens a pensar sobre sua vocação, né, e também a ajudar os próprios padres que hoje já são ordenados, né, a manterem, né, sua vocação, a continuarem seguindo esse caminho tão bonito. Alegria minha, meu filho. Muito bom poder falar desse sacramento da ordem, e da vivência presbiteral, que é uma alegria imensa. Um abraço para você, um abraço também para os seus ouvintes. É isso aí. Muito obrigado a você também, ouvinte, né, deste podcast. Agradeço a todos. E dessa forma,
peço que você possa compartilhar esse podcast para que juntos possamos evangelizar. Padre Rogério, pode nos dar sua bênção? Com certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre vós, venha sobre vossas famílias, venha sobre a vossa saúde a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.